Muito importante, porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, se nós estamos aqui reunidos, estamos reunidos para fazer o que então? Agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando fazemos a sua vontade. E a sua vontade, como nós lemos pela manhã, é de que as pessoas, todas as pessoas, se salvem, não é isso? Não é verdade? E nós até mencionamos no capítulo 2 de Atos, né? Nós falamos sobre as primeiras conversões. Você lembra disso de manhã? Ou comeu muito queijo e esqueceu? Né? Das primeiras conversões lá na igreja em Jerusalém, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho. Então, hoje, vamos entender a mensagem que foi anunciada naquele dia. Vamos tentar dar uma olhadinha no texto de Atos, capítulo 2, e os irmãos deixem a Bíblia aberta, apesar de ser transmitido no nosso data bênção, mas deixe a Bíblia aberta para acompanhar os versículos que nós vamos estar lendo. Atos, capítulo 2, e vamos começar pelo versículo 37. Atos 2, 37. As pessoas que estavam lá em Jerusalém por ocasião da festa dos Pentecostes, e então a gente percebe naquele momento, quando todos que estavam reunidos ali, os 120, né, que nós falamos pela manhã, todos que estavam ali reunidos foram então, diz o texto, capacitados para serem testemunhas de Cristo. Todos que estavam ali. E aquele momento ali foi o momento em que as pessoas que estavam presentes da cidade naquela ocasião ali, para a festa, eles nascidos em outras regiões da Europa, da Ásia e assim por diante, eles ouviram os apóstolos e os outros pregarem das maravilhas, falarem das maravilhas de Deus, e eles estavam entendendo na sua própria língua que eles eram nascidos. Em outras palavras, podemos dizer assim, nos dias de hoje, né? Várias pessoas, igual tivemos agora há pouco a Copa do Mundo, né? Em que vários países ali representados, num determinado momento, alguém resolve falar, ou alguns resolvem falar, e todos que estavam ali, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e assim por diante, cada um deles ouvindo na sua própria língua materna, das maravilhas de Deus. Ali não foi, faço um parênteses aqui, ali não teve um negócio assim meio extraordinário, alguma coisa do tipo línguas estranhas, até porque o texto não fala sobre isso e não existe essa expressão na Bíblia. Então ali foi dito e pregado as maravilhas de Deus. Eles estavam entendendo. Mas por como Deus gosta de tudo com ordem, né? Deus gosta de tudo bem organizado, e isso deve ser para nós também um grande ensinamento, Pedro toma a palavra. Pedro toma a palavra, como muito afoito que ele era, toma a palavra e vai explicar o que estava acontecendo ali naquele local, naquele momento, e o que estava ali, aquela multidão, precisava ouvir e entender o que tudo aquilo significava para a vida deles. Então, Pedro toma a palavra, e assim que Pedro toma a palavra, ele vai dizer exatamente isso. Veja no capítulo 6, no capítulo 2 ainda, versículo de 6 a 12, olha só que coisa interessante. Ouvindo o som, quando aconteceu o fato, né? Ouvindo o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntaram: não são galileus esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um deles, falar em nossas línguas maternas? Partos, medos, elemitas habitavam na Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes.
nós ouvimos, diz eles, declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que isto significa? Que significa isto? E aí Pedro toma a palavra. Todos ouvindo? Cada um falando alguma coisa? Pedro toma a palavra. E quando ele toma a palavra, ele vai falar o que aconteceu. E depois do que ele fala o que aconteceu, lá no capítulo 2, versículo 37, que nós não lemos, agora vamos lê-lo, né? Ele diz, aquela multidão diz: então, depois de ter ouvido a mensagem que Pedro anunciou, eles ali então ficaram de forma perplexos, né? Eles ficaram apavorados. Veja o texto aqui, né? Do capítulo 2, versículo 37. Quando eles ouviram a mensagem, quando eles ouviram que Pedro estava pregando, ficaram perturbados, aflitos, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Imagina a cena, né? Depois de ouvir uma mensagem, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o que Pedro pregou, depois de ouvir aquela mensagem, eles ficaram perturbados, ficaram profundamente, né, angustiados, aflitos, porque eles se depararam com uma verdade que hoje muitos não estão mais nem ouvindo sequer das bocas dos nossos irmãos, às vezes mensageiros, porque falam tanta coisa, mas esqueceram-se de falar da mensagem, a mensagem que salva, o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho. E assim que eles ouviram, eles ficaram tão perturbados. O que nós vamos fazer? Que negócio é esse? Para a gente entender, então, o que estava acontecendo ali, veja comigo, o que Pedro dá de introdução ao texto, né? A mensagem. Pedro diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 20. Veja, ele diz o seguinte: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que veio o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro, ele resumidamente diz o seguinte, presta atenção, o profeta Joel profetizou isso, que isso aconteceria nesses dias. E esta mensagem que o profeta Joel anunciou e que hoje vocês estão experimentando, essa mensagem tem a ver com o presente, ou melhor, passado, presente e futuro. Nesse versículo que você leu comigo, versículo 20, veja que o profeta Joel está anunciando algo que vai acontecer. E o que vai acontecer? Você leu comigo, diz o texto, que o sol vai se escurecer e a lua vai se tornar como sangue. O que não é difícil isso acontecer. Se você pegar e fizer um estudo um pouquinho mais profundo sobre o sol, a lua, você vai ver que tem muita verdade aí. Eu estava estudando um pouquinho sobre as manchas solares, não sou nenhum especialista no assunto, mas as manchas solares, elas vêm e começam a pipocar dentro do sol, né, como se fossem escuros, pontos escuros, que o sol vai atravessando e levando até um certo momento, quando dá o auge, né? E então explode várias coisas ali, aquelas coronarianas, né? Que vai invadindo o mundo e outros planetas, e o sol explode, aquele negócio ali. Mas o sol está em agonia. Sabia dessa? Que o sol está em agonia? Dizem os entendidos que o sol já aumentou desde o dia da sua criação, e aí ele joga uma data fabulosa, se verdade ou não, não sei, até porque eu não estava lá e Deus também não disse quando, que o sol já aumentou no seu tamanho aproximadamente 20%. É uma coisa imperceptível. Mas por que isso acontece? É um processo que todas as estrelas passam. Rapidamente você entender. Todas as estrelas passam por um processo em que elas vão queimando o que tem de combustível e elas vão passando por fases.
essa nossa lua, depois vai chegar uma lua vermelha, depois de uma lua vermelha ela vai se tornar uma estrela vermelha, depois da estrela vermelha ela vai se expandir, né? Ela vai se expandir nesse processo, e depois de se expandir ele vai recuar, porque acabou a outra parte que ela tem para queimar, e vai começar a encolher, se tornando uma nova, né? Uma estrela branca, e depois ela se torna uma estrela negra, porque acabou de queimar tudo. Apesar de ser branca, ela não tem calor, não consegue emitir tanto calor, e depois ela fica negra e acabou. É um processo natural em todas as estrelas deste universo, e o nosso Sol não é exceção a isso. Ou, em outras palavras, o que o profeta Joel disse no passado pode se cumprir, vai se cumprir um dia. Ele diz que a Lua também vai se tornar vermelha. Se você fizer também um estudo sobre a nossa Lua, você vai descobrir uma coisa interessantíssima. A nossa Lua está enferrujando. Sabia dessa? A nossa Lua está enferrujando. No norte, como no sul, já aparecem manchas vermelhas, que os cientistas dizem que é coisa natural a acontecer com o nosso satélite natural. E este processo vai tomando conta de todo o planeta, porque a ferrugem, você sabe como é que funciona, né? Apesar de não ter oxigênio suficiente para isso acontecer lá, mas tem também água, que já descobriram, mas ainda tem influência do nosso planeta, também consegue influenciar a Lua, e com isso vai causando essa ferrugem lenta, mas vai alcançando, até o ponto que toda a Lua vai estar vermelhinha. Olha só que coisa interessante. Não está longe, isso também está revelado na Bíblia para a gente. A Lua vai se tornar como o sangue, vermelha, está lá enferrujando. Pois bem, e aí Pedro, ele fala o seguinte, presta atenção, isso está se cumprindo uma promessa feita lá atrás. E vai acontecer porque nessa promessa feita lá atrás, tem mais coisas para o futuro. E aí, então, ele diz para aquela população que estava apavorada, lá no versículo 21, do capítulo 2 mesmo. Ele diz, no capítulo 2, versículo 21, o pessoal ouvindo aquela mensagem de caos, de destruição, eles fizeram então o seguinte, Paulo diz o seguinte, mas não fiquem nervosos não, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, aquele que invocar. A palavra invocar aí, no grego, significa receber o sobrenome de alguém. Não é somente clamar. Senhor, lembre-se de mim. Não é somente isso. É receber o sobrenome de Deus, de Cristo, do Senhor. Então, todo aquele que receber o sobrenome. Muito bem. Quem é que recebe o sobrenome de alguém? Descendente. Descendente. E quem são os descendentes? Os filhos, os netos e assim por diante. Então, Pedro está dizendo o seguinte, aquele que receber o nome de Jesus como filho de Deus, receber o sobrenome dele, pode ficar tranquilo. Não é somente dizer, lembre-se de mim, estou aqui. Não é só isso não. É fazer parte da família de Deus. É ter o nome de Deus cravado e gravado em nossos corações. Mas aí continua dizendo também, será salvo. Você entende perfeitamente o que significa será salvo. Essa expressão aqui no grego, ela é muito usada hoje nos tribunais nossos, e você vai entender que todo aquele que é salvo, ele está sendo liberado da pena condenatória. Ou seja, ele está sendo perdoado naquilo que ele fez, naquele crime que ele cometeu, e ele não será mais condenado, não será mais preso, não paga mais. Aquela dívida está sanada, aquele débito está quitado. Então Pedro diz para aquele pessoal, não fiquem desesperados, basta vocês serem filhos de Deus, que a dívida que vocês têm com Deus será quitada, zerada. E aí então Pedro dá
continua na sua mensagem, falando algumas coisas interessantes que eu destaco aqui, 6 coisas para a gente pensar. Quem será salvo? Acompanhem comigo versículo 23. O versículo 23 tem 2 coisas importantes a pensar. Só serão salvos aqueles que se arrependerem. Parece que estou chovendo no molhado, né? Todo mundo sabe o que é isso. Arrepender, não é? Perdão. Versículo 23, ele diz que todo homem foi entregue por propósito, este homem, aliás, foi entregue por propósito de Deus, para que este homem fosse então entregue aos homens e através e por causa da lei seria crucificado. Propósito, depois a gente fala do arrependimento, né? Vamos primeiro aqui entender a mensagem de Pedro na sua primeira parte. Pedro está dizendo o seguinte: olha, você será salvo se aceitar e entender que Jesus Cristo veio de Deus para ser morto pelos homens, mas com permissão de Deus para que você alcance vida. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: se você não consegue ver Jesus Cristo como Deus vindo a este mundo e morrer em seu lugar, você não será salvo. Ele já começa por aí. Isso assusta, né? Porque tem muita gente que crê em Deus sim, acredita que Deus existe, mas não consegue ver em Deus o seu Salvador. Pastor, mas isso acontece? Acontece inclusive dentro das nossas igrejas, sabia dessa? Quantas pessoas estão dentro da igreja achando que elas que mantêm a sua salvação? Através de boas obras, através de uma vida íntegra, buscando não errar. Quantas pessoas estão dentro da igreja achando que se forem excluídos por algum motivo, perderam a salvação? Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas achando que se não cumprir com as obrigações religiosas, estão aí desagradando a Deus e por isso serão mandados para o inferno e assim por diante? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Eles sabem que Cristo é Salvador, mas acham que o que Cristo fez foi insuficiente para a sua vida. Precisa de mais alguma coisa. Precisa de uma ajudinha. Precisa de uma mão. E o que seria isso? As minhas obras. Ora, se por minhas obras eu alcançasse a salvação, a Bíblia nunca teria aquele versículo que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não é o que você faz de certo, perfeito, bom, cumprir as obrigações que vai levar você ao céu, mas vai levar você ao céu quem crer que Jesus Cristo veio para morrer no seu lugar. E ele veio porque Deus assim quis. Segunda coisa, ainda no versículo 23, ele, Jesus Cristo, foi crucificado por mão de quem? Não, no texto. Por mão de quem? Por vocês, por aqueles que estavam lá ouvindo Pedro. Pergunto eu a vocês: eles crucificaram Jesus Cristo, aquele pessoal lá? Foram eles que levaram Jesus Cristo ao monte do Calvário e crucificaram Jesus Cristo? Foram eles que gritaram: crucificam, crucificam? Se você ler a história, você vai perceber que não. Eles viviam, moravam em outros lugares. E naquela ocasião, a ocasião da Páscoa, né, de Pentecostes, perdão, aquela ocasião, eles vinham de outras, das suas cidades, para ali comemorarem o dia do Pentecostes. Eles não estavam lá, eles não viram isso acontecer. Poderia até ter gente que participou daquele momento, mas aquela multidão que estava ali, foi ela que crucificou a Cristo? Quantos mais ou menos tinha naquela multidão? Nós falamos hoje de manhã. Quantos que se converteram? 3.000. Tinha 3.000 na crucificação de Cristo? O texto não fala nada disso. A impressão é que não tinha isso tudo. Então, por que Pedro diz que eles crucificaram Cristo? Agora vamos completar essa história, foi o que o irmão Adailto falou. Nós também crucificamos a Cristo. Eu não estava lá, eu não vi a cena, não bati no martelo, mas eu estava lá porque Cristo olhou para mim no futuro e disse para mim: eu estou morrendo no seu lugar, pecador.
Então você entende que você e eu também fomos culpados da crucificação de Cristo. Porque a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi para um grupo só de pessoas, foi para todo aquele que nele crê. Para todos que desejarem ter vida e vida eterna. Então Pedro coloca isso para aquele pessoal. Vocês não estavam aqui, mas vocês também são culpados. Traz desespero, não traz desespero? Esse negócio está complicado. Eu não estava aqui e sou culpado? Sou coparticipante daquela crucificação? Eu sou também um? Traz medo, traz desespero. Eu não estava lá, mas eu sou culpado? Como é que é isso? Me explica. E Pedro continua, veja agora no versículo 24. Ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, depois de ser crucificado, depois de se encontrar morto, depois de passar 3 dias enterrado, ele diz o seguinte, no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Só serão salvos aqueles que creem que Cristo ressuscitou, porque se Cristo não ressuscita, ele não tem poder para salvar. Ele precisa mostrar que tem poder para salvar como? Ressuscitando. Não é só curando. O pessoal fala que Deus cura. Falar que Deus resolve os problemas da gente? Resolve. Transforma em muitos problemas até em coisas boas. Deus é poderoso, sim, para fazer muitas coisas. Aliás, nem muitas, todas as coisas. Mas uma coisa ele não podia fazer, se não morresse, nos salvar. Ele tinha que pagar essa dívida. E ele morreu por causa disso. Só que vem Deus e o ressuscita, traz de volta a ele. Porque mostrando assim que para ser salvo, você precisa em Cristo morrer, para junto com Cristo ser ressuscitado. Senão você não consegue salvação. Morrer para quem? Para você, para o mundo, para as coisas desta vida que nos levam ao pecado, por isso nós somos pecadores, e ressuscitar em Cristo, nova criatura, novos seres espiritualmente falando, e assim ter a salvação, porque no céu só entra as que passaram por essa transformação, a transformação em novas criaturas. E aí o pessoal fica em desespero. Pedro, essa mensagem é complicada, Pedro. O negócio aí está desesperador. Afinal de contas, aí eles dizem essa frase, né? E agora? Estamos aflitos. Já percebi que eu sou, junto com os meus amigos aqui, co-participante da crucificação. Já percebi que Deus enviou Jesus Cristo e eu preciso entender isso. Já percebi que ele morreu, foi ressuscitado e eu tenho que ser ressuscitado nele, mas o negócio ficou complicado. Aí sim, Pedro vem e completa a mensagem dele no versículo 38. Agora sim, ele diz o seguinte no versículo 38. Pedro respondeu, arrepende-se. Arrepende-se. Você tem que se arrepender. Aí diz Pedro, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nesse versículo tem 3 atitudes. Você percebeu aí. A primeira atitude é arrependa-se. O que é arrependimento? O que é arrependimento? É ficar triste porque fez aquilo que não deveria? Isso é remorso. Né? O que é arrependimento? É reconhecimento de mente da sua situação. É olhar para si como quem olha para um espelho e vê os defeitos. Né? A mulherada gosta muito disso, né? Tem espelho em tudo quanto é lugar. Se bobear, até dentro do carro tem espelho. Porque ela olha para si para ver o que está de errado. Não é assim que funciona? Mas não contente na vida para quem está junto dela. Como é que eu estou? Não é assim que funciona? Como é que eu estou? Será que meu batom está bom ainda? Meu cabelo está penteado? Hã? Esse brinco combinou com essa blusa? Aí o homem fala, está tudo bem. Mas ela não acredita, né? Ela continua perguntando. É isso aí. É uma reflexão.
uma reflexão do eu. É olhar para o espelho e ver como você está diante de Deus. E você precisa mudar. É o que Pedro está dizendo. Mudança plena, mudança de comportamento, mudança de vida. É uma mudança racional, não é uma mudança inconsequente, uma mudança que você faz de repente. Agora eu gosto de vermelho, antes eu gostava de azul, agora eu gosto de amarelo e agora não. Não é isso, não. É saber por quê. Ter uma atitude racional pensada, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Porque a vida que agora vivo na carne, no pecado, me leva à morte. Mas o dom do Espírito me leva à salvação. Primeira atitude. Pedro, na sua conclusão, diz: arrependam-se, mude de comportamento, mude de vida. Segunda coisa nesse versículo: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado. A palavra grega batizado, ou baptismo, ou bapto, você sabe o que significa, que todo mundo fala isso aí, né? O que significa a palavra batismo? Não, isso é espiritual. Eu quero dizer físico, vamos dizer assim. Mergulho, isso aí, mano. Mergulho. Pedro não. Os gregos têm duas palavras muito parecidas, mesma raiz, para a palavra batismo, que é traduzido como batismo na Bíblia. Muito parecidas. A primeira é bapto. Bapto. Que literalmente é entrar dentro d'água e sair. Sabe aquele negócio que você faz na piscina, na praia? Você vai lá, entra, mergulha e depois faz o quê? Sai, você não fica lá dentro. Né? Pode até demorar bastante, né? Tem gente que adora tanta água, quando entra na água não quer sair nunca mais. Mas também não fica eternamente, sai fora. Isso é mergulho. Mas um mergulho rápido ou demorado, mas você entra e sai. A segunda palavra é baptismo. Aí sim, mergulho, mas é um mergulho diferente. É um mergulho que você entra e não sai mais. Deu para entender? Deu para entender o negócio? Você entra, mergulha e não sai mais. É uma mudança permanente de estado. E aqui Pedro usa a palavra batismo. Ou seja, ele está dizendo para você e para mim que só serão salvos aqueles que mergulharem em Cristo Jesus e de lá nunca mais sair. Deu para entender como é que é? Não é um chegar e molhar. Por isso que eu falei, eu quero no sentido literal. Para o espiritual, é a mesma coisa. Aí sim, é morrer para este mundo, para o pecado. É ser enterrado. Desculpe a expressão. É o morto que é posto dentro da terra e de lá não sai mais. Não sai mais. Isso é o batismo, ou baptismo. Não é somente você entrar e depois sair. Não é como a gente faz aqui, né? A gente mergulha a pessoa, mas ela sai. Vai trocar de roupa, se enxuga. Isso ali no grego é bapto. Mas com um significado espiritual, mostrando que aquilo que você está fazendo é morri para o mundo e nasci para Cristo. E agora sou uma nova criatura. E quando isso acontece, quando você mergulha, como o pessoal fala, mergulha de cabeça, você então recebe, diz Pedro, recebe o quê? Recebe o quê? O dom do Espírito Santo. Cuidado com essa expressão, receber o dom do Espírito Santo. A palavra dom é privilégio de ter e não capacidade de ser. Vou repetir. Na Bíblia, no grego, por isso que essas palavras são importantes. Existem duas palavras utilizadas para dom em português. Uma é capacidade de fazer, dons do Espírito, para profeta,
pregadores, mestres e assim por diante. Isso é capacidade de poder fazer. E a outra usada no grego é capacidade é o privilégio de ser, estar em. Então, Pedro diz o seguinte: olha, você precisa entender o seguinte, você precisa mudar de mente, mergulhar de cabeça em Cristo e nunca mais de lá sair. Mudança total. E então você recebe, naquele momento, o privilégio de pertencer a Cristo através do Espírito Santo na sua vida. Então, todo aquele que crê, ele recebeu o Espírito Santo. Não vai receber, porque o Espírito Santo de Jesus Cristo é aquele que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Se eu não o tenho, como eu vou entender isso? Então, se você consegue entender isso, você está a um passo da conclusão, como no versículo 41. A mensagem de Pedro caminha para a conclusão aí. Olha só que coisa interessante no versículo 41. Os que aceitaram, ou em outras palavras, aqueles que receberam de bom grado a mensagem, foram então batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número dos seguidores, aproximadamente de 3.000 pessoas. Os que receberam de bom grado e foram batizados, estes agora, hoje, sem dúvida nenhuma, estão na glória, participando das mansões celestiais. E só irão para lá aqueles que Cristo salvar. E quem são esses que Cristo salva? São aqueles que recebem esta mensagem, a mensagem de que Deus enviou Jesus Cristo, a mensagem de que Cristo foi crucificado para pagar a nossa dívida, a minha dívida e a sua dívida para com Deus. Aqueles que morrem em Cristo e ressuscitam nele, mudam plenamente as suas mentes e então, mergulhando em Cristo de forma profunda e permanente, tendo o privilégio de ter o Espírito Santo na sua vida, lhe confortando, conduzindo, ensinando, corrigindo, fazendo lembrar os ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. Esses serão salvos, esses recebem a vida eterna. E naquele dia, 3.000, aproximadamente, receberam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Essa é a mensagem. Agora compete a nós pensarmos: estou ou não de acordo com esta mensagem? Será que eu fiz isso ou não fiz? Recebi ou não recebi? Ou eu tento manter a minha vida espiritual através dos meus atos? Pense antes, porque só será salvo, só entrarão no reino dos céus quem tiver mudança total de vida. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, pedir a Deus que complete aquilo que falta em nossos corações através do seu Santo Espírito, pedindo a Ele que então nos oriente naquilo que é necessário para cada um de nós. Vamos orar, pedir ao irmão André que nos eleve a Deus numa palavra de oração.